Olá, pessoal. Nós vamos iniciar aí a correção da atividade 2 de Física do terceiro ano. A atividade é da página 49 e 50, tá? Começa aí com a questão 15. A questão 15, ela diz que tem uma partícula eletrizada com carga de 4 vezes 10 a menos 18 coulomb, que está em equilíbrio, colocada numa região de campo elétrico uniforme de 5 vezes 10 elevado a 10 newtons por coulomb, devido à ação da força elétrica e da força peso. Aí dá a gravidade aí 10, né? Aí pergunta o peso da partícula. Gente, se ela está em equilíbrio, devido à força elétrica e à força gravitacional, né? Que é a força peso, a gente precisa fazer o quê? Força elétrica e força peso são iguais. E aí ele pergunta, né, na letra A, qual é a força peso. Se força elétrica e força peso são as mesmas, se eu encontrar a força elétrica, é a mesma coisa de eu encontrar a força peso. Então, vamos encontrar aqui a força elétrica. É igual a F dividido por Q. E aí, quanto é o E? 5 vezes 10 a 10. O F é o que eu quero saber, vou repetir. E o Q é 4 vezes 10 a menos 18, tá? Forma de X, gente, ó. F vai ser igual, né? 5 vezes 4, multiplica, né? F vezes 1 tá aqui, F. Aí 5 vezes 4, 20. Vezes 10 elevado a 10, vezes 10 elevado a menos 18. Vou fazer assim para facilitar, certo? F vai ser igual, aí repete o 20 e faz o quê? Gente, aqui é 10 elevado a 10, viu? Perdão, que é esse 10 aqui, ó. 10 elevado a 10. Aí, repito apenas um 10 e faço 10 menos 18. Menos 8 newtons. Se preferir, você pode voltar uma casa, né? Aqui eu tenho que voltar 8 casas, mas se eu voltar apenas uma, fica 10 a menos 7, porque fica faltando voltar só 7 agora, né? 2 vezes 10 elevado a menos 7 newtons. Aí a letra A. A letra B, né, pede que você encontre a massa. Então, você tem o peso, que é quem? A mesma coisa da letra que a gente encontrou na letra A, né? Que o peso e a força são iguais, pois eles estão em equilíbrio. Então, o peso é 2 vezes 10 a menos 7 newtons. A massa é o que a gente quer saber e a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Só substituir na formulazinha do peso. Peso igual a massa vezes gravidade. Peso, 2 vezes 10 a menos 7, igual a M, que eu quero saber, vezes 10. O 10 está multiplicando, passa dividindo, né? Então, fica como? 2 vezes 10 a menos 7 dividido para 10, igual ao M. A gente pode inverter agora, né? 2 vezes 10 a menos 7 dividido por 10, igual a M. A gente pode até inverter. Aí, você faz, ó, 2... Agora, você pode fazer de duas formas. Eu vou fazer aqui logo invertendo, tá? Subindo o 10 para cima. Olha só, o 2 eu vou repetir. O 10 a menos 7 eu vou repetir também. E o 10 que tá aqui embaixo, ele tá elevado a 1, tá? Quando não tem nada, é 1. E eu vou subir ele aqui para perto, ó. Então, quando eu subo ele tá 1 positivo. Quando eu subo, ele sobe menos 1, tá? E aí, a massa fica igual a quanto? A 2 vezes 10, ó, menos 7, menos 1, menos 8 quilogramas. Se fosse para transformar em gramas, Jéssica, era só multiplicar por 1000, tá? Quando você multiplica por 1000, você vai ter, né, 2 vezes 10 a menos 5 gramas. A questão 16 diz que eu tenho uma região de campo elétrico uniforme e tem uma carga aí de 3 vezes 10 a menos 9. Fica sujeita a uma força elétrica de intensidade de 6 vezes 10 a 16 newtons. E aí pergunta quanto é o campo elétrico. Simples, né, meu povo? Só a gente pegar a formulazinha aqui, ó. É igual a F dividido por Q, tá? Aí como é que a gente faz? Só dividir a força, que é 6 vezes 10 a 16, por a carga, que é 3 vezes 10 a menos 9, tá? Simples, 6 dividido por 3, 2.
10 a 16 eu vou repetir. E o 10 que tá a menos 9, eu subo ele. Quando eu subo, ele sobe positivo, mais 9. O 2 vezes 10, faz o que o expoente está mandando. 16 mais 9, 25 newtons por coulomb. Então, pronto. Que eu pedi foi a questão 19. Aí ela diz que no interior de um campo elétrico, formado por duas placas paralelas horizontais, é colocado um corpúsculo de massa 0,02 gramas e carga elétrica de 4 vezes 10 a menos 8 coulomb. Nota-se que o corpúsculo movimenta-se em direção à placa negativa, descrevendo um movimento uniforme. Determine a intensidade do campo elétrico na região, dado gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aí a questão, ela pede que você determine o campo, o valor de E. O que é que você tem que fazer? Parecido com o que a gente fez na questão 15, só que o inverso, né? Começando pela fórmula do peso, massa vezes gravidade, certo? Então, primeiro você vai igualar o peso à força. O peso e a força vai ser a mesma coisa, tá? Então, vamos lá, ó. Peso vai ser quanto? Massa. A massa, gente, tá em gramas. Só que eu não quero em gramas, tá? Para que eu tenha na força elétrica, eu preciso que ela esteja em quilogramas. É simples, só dividir por 1000. Ou multiplicar por 10 a menos 3. É a mesma coisa, tá? Então, vou colocar massa 0,02 vezes 10 a menos 3. Lembrando, 10 a menos 3 está aqui, porque eu estou transformando em quilograma. É a mesma coisa de dividir por 1000, tá? Se você dividir por 1000, dá no mesmo. Vezes gravidade, que é 10. Então, peso vai ser igual. Se você multiplicar 0,2 por 10, vai dar 0,02 por 10, vai dar 0,2. E o 10 a menos 3, você só repete, tá? Só repete. Aí, beleza, newtons. Isso é o peso, que é a mesma coisa da força, tá? A mesma coisa da força. Então, 0,2 vezes 10 a menos 3 newtons. Usando a formulazinha, E igual a força dividido por carga. Como é que eu encontro o campo? E vai ser igual a quanto? A 0,2 vezes 10 a menos 3, isso é um 3, viu? Dividido por 4 vezes 10 a menos 8. O E vai ser igual a quanto? 0,05 vezes 10 a menos 3 vezes 10. O 10 a menos 8 que está embaixo vai subir e sobe positivo, 10 a 8. O E vai ser igual a quanto? 0,05 vezes, repete, são 10 e faz o que o expoente está mandando. 3 mais, menos 3 mais 8 ou 8 menos 3, é a mesma coisa. O 8 menos 3 dá quanto? 5. Para ficar mais bonitinho, eu vou fazer só o seguinte. Vou andar 2 casas para frente. Ó, eu tenho que andar 5 casas para frente. Mas eu vou andar só 2. 1, 2. 5, ó. A vírgula fica aqui na frente do 5. Então, ele vira 5. 5 vezes 10. Eu andei, era para andar 5. Eu andei só 2, fica faltando 3 newtons por coulomb, tá? Esse é o campo elétrico aí da questão 19. Gente, a questão 20 é uma questão teórica, tá? Aí você tem 2 placas aqui, ó, paralelas. Essa aqui é carregada positivamente e essa negativamente. Aí você tem partículas sendo lançadas, ó. Lançada é a partícula A, a partícula B, a partícula C, a partícula D. Aí é o seguinte, se a partícula for atraída para o lado positivo, significa que ela é negativa. Se ela for atraída para o lado negativo, significa que ela é positiva. Então, pergunta, qual é o sinal das partículas elétricas? A tem carga negativa, por quê? Porque atraiu, aqui a positiva atraiu ela, né? B seguiu reto. B não tem carga, B é neutro, tá? Porque ele não foi atraído por nenhum dos dois. C e D tem carga positiva. Por quê? Porque foi atraído pela carga negativa, certo? B, qual o sentido do campo elétrico no interior das placas? O campo elétrico, ó, é na vertical, sai daqui das cargas negativas e aponta para das cargas positivas e aponta para as negativas, tá? Então, é na vertical de cima para baixo, tá?
Então, letra C. Qual das partículas C ou D tem carga elétrica de maior valor? E por quê? Quanto mais rápidas elas forem atraídas, maior será a carga delas. Então, D foi atraído primeiro, ó, antes de C. Então, significa que a carga dela é maior, tá?